aí, pessoal? Beleza. Hoje a gente vai se aventurar num papo, como posso dizer, um tanto quanto intrigante. Sabe aqueles papos de internet que a gente pensa, será? Então surgiu em um grupo online e a gente vai dar um mergulho profundo para desvendar essa história. Robertson, o que me chamou a atenção nesse material, sabe, foi como ele conecta eventos que, assim, de cara, parecem totalmente sem relação. A gente vai explorar umas ideias, digamos, fora da caixinha, que falam de grupos poderosos manipulando os eventos mundiais para os seus interesses, né? Segura a onda que a coisa vai ficar interessante. Opa, já tô preparando a pipoca. E para começar, a gente vai direto pro tema que tá na boca do povo. A Agenda 2030. A nossa fonte aqui acredita que essa agenda, que em teoria é pro bem da humanidade, pode ter, digamos, segundas intenções. É essa aí. A fonte defende que a Agenda 2030, na real, visa o controle da população, a criação de um governo único mundial e o controle total da economia. E o mais, assim, assustador é que tudo está acelerando, tipo, muito rápido. Aí a gente se pergunta, quem tá por trás dessa aceleração toda, né? Quem seria o cabeça disso tudo? A fonte aponta para a ideia de que todas as lideranças, independente da área, estão sendo controladas, seguindo um roteiro, tipo um script, sabe? Definido por um poder maior, meio que ninguém pode sair do personagem. Aí a gente entra no mundo das teorias da conspiração. O negócio fica doido, e a coisa fica ainda mais estranha quando a fonte começa a falar dos Anunnaki. Me explica de novo quem são esses caras. Os Anunnaki, segundo a fonte, seriam tipo seres super poderosos que assumiram o controle do mundo depois de um dilúvio gigante e um conflito entre eles mesmos. Eles seriam os verdadeiros chefões, enquanto grupos como os Illuminati ou o grupo Bilderberg, sabe, seriam só peões, tipo office boys, cumprindo ordens desses Anunnaki. Caramba, quanta conspiração. Como eles conseguiram controlar tanta gente? Tipo, será que todo mundo do poder sabe disso? Boa pergunta. A fonte sugere que nem todos os líderes estão cientes desse controle. Alguns, segundo ela, querem ajudar a humanidade de verdade, mas acabam presos nesse sistema, sem poder fazer nada. Meio que, sabe, presos num labirinto. E a gente aqui, sem saber de nada, só seguindo o fluxo, né? Pois é. E para manter esse controle, o sistema usa uma arma poderosa, o medo. A fonte cita a pandemia de 2020, as crises econômicas, as narrativas sobre a mudança climática, tudo isso para manter a galera sob controle. Faz sentido, o medo paralisa a gente, né? Impede de questionar, de reagir. A gente acaba aceitando qualquer coisa para ter um pouco de segurança. Você que está ouvindo a gente já deve ter sentido esse medo em algum momento, né? Com certeza. E a fonte vai além, dizendo que a tecnologia também é uma ferramenta de controle. Ela fala que a elite tem acesso a tecnologias muito mais avançadas do que a gente imagina e que tudo isso está sendo usado para monitorar e controlar a gente. Parece aqueles filmes de ficção, sabe? Black Mirror, dá até o frio na espinha. Essa ideia de que a gente está sendo vigiado o tempo todo, que nossos dados estão sendo coletados, que a nossa privacidade já era. É assustador. E falando em tecnologia, a fonte traz um ponto curioso sobre o Donald Trump e o projeto Stargate. Você lembra? Sim. Aquele projeto bilionário nos IUA focado em inteligência artificial, com o apoio de gigantes da tecnologia, tipo Oracle, SoftBank e OpenAI, a galera do ChatGPT. Isso. E a fonte faz uma ligação meio inesperada entre esse projeto e um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos. Emirados Árabes? Que ligação é essa? Aí que fica interessante. Lembra que a gente falou da aceleração da Agenda 2030? A fonte acredita que essa ligação com os Emirados Árabes reforça a ideia de um possível líder, tipo um messias, sabe? Que surgiria nos Emirados para unificar o mundo sob um sistema de controle. As peças do quebra-cabeça se encaixando, né? Essa peça dos Emirados Árabes se encaixa na teoria. Mas e o projeto Stargate? O que tem a ver com tudo isso? A fonte argumenta que o projeto Stargate, com todo o investimento em inteligência artificial, seria fundamental para implementar esse sistema de controle global. E a conexão com os Emirados Árabes via fundo soberano seria um sinal de que essa elite global, que a fonte chama de laranjas dos Anunnaki, está por trás de tudo. Nossa, é muita informação. Anunnaki, líderes mundiais sendo controlados, inteligência artificial, Emirados Árabes, parece roteiro de filme. Parece. Mas a fonte acredita que isso é a realidade. Do Larry Ellison, o CEO da Oracle, sobre inteligência artificial e vigilância. Ele disse que a gente, os cidadãos, devemos estar sempre no nosso melhor comportamento. Meio sinistro, né? Total. É como se ele estivesse dizendo, estamos de olho em vocês. No meio dessa teia de controle e manipulação, tem alguma esperança. A fonte fala de como escapar disso tudo. Sim, ela fala da importância de um grupo chamado Dakla, que teria conexões com seres extraterrestres e revelaria a verdade por trás de tudo isso. Seria tipo uma resistência contra esse sistema de controle. Dakla, nunca ouvi falar. Quem são esses caras? Calma, Robinson. A gente vai desvendar esse mistério na próxima parte do nosso mergulho. Fica ligado.
E aí, Robson, pronto para voltar para essa toca de coelho de informações, deixamos nosso ouvinte curioso sobre o Dakhla. É verdade. Precisamos desvendar esse mistério do Dakhla. Mas antes, falando em mistérios, a fonte também fala umas coisas sobre a Amazônia, né? Não é só controle global e Anunnaki, tem a questão do Ratanabá. Você lembra o que a gente já ouviu sobre isso? Não lembro, sim. Ratanabá seria tipo uma cidade mítica, sabe? Cheia de mistérios e super tecnologias, escondida em algum lugar da Amazônia. A fonte diz que não é só lenda, não, que esse lugar existe de verdade e guarda segredos que poderiam mudar tudo. Tipo a Atlântida brasileira. Uma cidade perdida com super tecnologias. Mas por que esconder isso? Qual o interesse? Segundo a fonte, Ratanabá guarda tecnologias avançadas, tipo tecnologias para viver mais, sabe? Algo que a elite global, esses laranjas, os Anunnaki, quer de qualquer jeito. Imagina só, Robertson, viver para sempre. Acho que muita gente ia querer, né? Com certeza. Quem não quer viver mais com saúde e tudo. Mas e aí? Qual é o plano dessa elite? Dominar Ratanabá e ter acesso a essa tecnologia. Parece que sim. A fonte diz que eles estão tentando controlar a Amazônia para ninguém descobrir a verdade sobre Ratanabá e para ter acesso a essas tecnologias. Eles querem explorar os recursos da região e impedir que a gente descubra os segredos que a Amazônia guarda. Faz sentido. A gente vê tanta briga por terras na Amazônia, né? ONGs internacionais, interesses estrangeiros, exploração dos recursos naturais. Parece que a disputa pelo controle da região é grande mesmo. A fonte até cita um exemplo recente, né? Que o governo brasileiro assinou em Davos, dando 14% do território nacional, a maior parte em terras indígenas, para uma empresa privada. A fonte acha que esse acordo pode ser mais uma tentativa de controlar a Amazônia, impedir o acesso a Ratanabá e explorar os recursos naturais da região. Nossa, 14% do território nacional. É muita coisa. O que me deixa mais impressionado é que, enquanto a gente está preocupado com o preço do arroz e do feijão, tem gente decidindo o futuro do país, do mundo, nos bastidores. A população não sabe de nada. Pois é, Robertson. A fonte dá um alerta importante. A gente precisa acordar, se informar, questionar tudo e se preparar para o que está por vir. Porque a coisa está ficando séria e a gente não pode ficar parado. A gente já falou de controle, manipulação, medo, conspirações, Anunnaki. Falando sério, no meio de tanta notícia ruim, tem alguma esperança e a gente consegue mudar o rumo dessa história? A fonte diz que sim. A esperança está na informação, na união das pessoas que buscam a verdade e na ação dos nossos parceiros extraterrestres, as 49 raças. 49 raças. Aí você me pegou. Quem são essas 49 raças? Calma, Robertson. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Mas antes, a gente precisa entender como a fonte vê a atuação dessas 49 raças. Ela disse que elas agem de um jeito diferente do nosso, que não é baseado na emoção, mas em leis universais que controlam o universo. É como se elas tivessem um plano maior que a gente ainda não entende. É como se a gente estivesse jogando um jogo, mas sem saber as regras, né? E elas estão ali nos observando, dando umas dicas, mas sem interferir no nosso jogo. Exatamente. Elas estão nos guiando, dando pistas, ajudando a gente a evoluir, mas sem mexer no nosso livre-arbítrio. Mas espera, se elas estão aí para ajudar, por que não aparecem logo e resolvem tudo? Tipo, e aí, terracos, vivemos em paz. Acho que não é tão simples assim, né? Mas a fonte mostra uma forma de contato com elas. O Dakhla. Lembra que a gente deixou nosso ouvinte curioso sobre eles? Sim, finalmente vamos descobrir quem são esses caras, o que eles fazem. Segundo a fonte, o Dakhla é tipo uma ponte entre nós e as 49 raças. Um canal de comunicação que permite acessar informações e conhecimentos que nos ajudam a seguir um novo caminho, livre da manipulação do sistema. Tipo um Google intergaláctico. A gente pesquisa como se livrar dos Anunnaki e eles dão a resposta. É mais ou menos isso. Mas a fonte diz que o caminho é a busca pela verdade, o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento da nossa consciência e a conexão com a nossa intuição. Não basta ter informação, a gente precisa se conectar com ela, internalizar e usar para crescer. Parece que não tem atalho, né? A gente precisa se esforçar, buscar conhecimento, se abrir para o novo e confiar na intuição. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho. A gente já desvendou tanta coisa. Anunnaki, controle global, tecnologias avançadas, 49 raças extraterrestres. Quanta informação, né? É verdade, Robertson. Essa fonte nos leva para uma viagem e tanto, mas ainda tem mais. A fonte também questiona a história que a gente aprende na escola, sabe? A história oficial da humanidade. Sério? Tipo, será que o Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil? Ou que a Terra não é redonda? Calma, Robertson. A fonte não chega a tanto. Mas ela fala do trabalho do Graham Hancock, aquele pesquisador que questiona a arqueologia tradicional, sabe? Ele apresenta evidências de civilizações avançadas que teriam existido há muito tempo atrás. O Graham Hancock, a gente já falou dele aqui no The Deep Dive, né? Aquele cara que escreveu Fingerprints of the Gods e fez uns documentários bem legais sobre civilizações antigas. Mas ele mesmo?
A fonte reconhece a importância do trabalho dele, mas acha que ele não conta tudo o que sabe. Ela diz que o Hancock teria sido cooptado pelo sistema para não divulgar informações que poderiam abalar as estruturas de poder. Entendi. Tipo, ele descobriu segredos bombásticos, mas foi silenciado para não causar alvoroço. Mas por que esconder a verdade sobre o passado? Qual seria o medo? A fonte sugere que a verdade sobre o passado da humanidade abalaria tudo, sabe? Mostraria que a gente não está sozinho no universo e que existem tecnologias avançadas que poderiam nos libertar da dependência das elites. Imagina só descobrir que a gente descende de uma civilização super avançada, com tecnologias que a gente nem sonha. Nossa, seria uma revolução. Mas, e aí? Onde essas 49 raças extraterrestres entram nessa história? A fonte diz que essas 49 raças estão ajudando a gente a redescobrir nosso passado e acordar para a realidade. Lembra do Dakla? Eles seriam a ponte entre nós e essas raças, guiando a gente nesse processo de despertar. Caramba! Cada vez que a gente pensa que entendeu tudo, surge uma nova informação. Mas voltando para o passado, a fonte dá algum exemplo de como a história oficial está sendo manipulada. Sim, ela critica a série do Hancock na Netflix, Ancient Apocalypse, que fala sobre uma civilização avançada perdida. A fonte diz que a série tenta manipular a narrativa sobre as descobertas arqueológicas na Amazônia, ignorando as pesquisas e as evidências do Dakla. Mas o que a série escondeu? A fonte critica como a série tenta ligar cidades perdidas na Amazônia à tecnologia dos drones como se fosse algo novo. Ela ignora o trabalho do Dakla, que já usava o LIDAR, um sistema de laser que mapeia o terreno há muito tempo. Entendi. Eles querendo esconder a contribuição do Dakla para essas descobertas, né? Mas e aí, qual seria a verdade sobre o passado da Amazônia? O que o Dakla descobriu? A fonte não entra em detalhes sobre as descobertas do Dakla, mas afirma que eles têm provas de que a Amazônia já teve civilizações muito avançadas. E que essas civilizações deixaram vestígios, tecnologias e conhecimentos que poderiam ajudar a gente a construir um futuro melhor. Ou seja, a Amazônia é tipo um baú do tesouro cheio de segredos, né? E o Dakla seria o guardião desse tesouro, protegendo ele da elite global. É mais ou menos isso. A fonte diz que a gente precisa se unir ao Dakla, buscar a verdade, resgatar nosso passado e construir um futuro livre de controle e manipulação. Mas que a gente tem uma missão e no entanto pela frente, hein? Mas o que a gente faz agora? Como a gente se junta a essa luta? A fonte não dá um passo a passo, mas incentiva a gente a buscar conhecimento, desenvolver nossa consciência, confiar na intuição e se conectar com a verdade. Ela convida a gente a ser protagonista da nossa história, a questionar tudo e buscar nossa própria verdade. É um chamado para a gente acordar, sair da Matrix, e você que está nos ouvindo, o que acha de tudo isso? Que a Amazônia guarda segredos ancestrais, que existem 49 raças extraterrestres nos ajudando. Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários. A gente quer saber o que vocês pensam. E lembrem-se, a verdade está lá fora. Cabe a cada um de nós buscá-la. Valeu pela companhia, pessoal. A gente se encontra no próximo Deep Dive. Até lá.